Vocês têm me pedido mais vídeos sobre a Alemanha, falando sobre a cultura, sobre as minhas experiências nesse país, falando sobre as curiosidades daqui. Então, hoje eu resolvi trazer para vocês um vídeo falando um pouco sobre linguagem gestual aqui na Alemanha, porque existem alguns gestos que nós fazemos no Brasil que tem um determinado significado e esse mesmo gesto aqui pode ter um outro significado ou pode não ter significado nenhum. Então assim, falando sobre gestos aqui na Alemanha, um belo dia estou eu, como sempre, correndo atrasada para pegar o meu trem. E o que aconteceu foi que o meu trem, ele por algum motivo teve um atraso e ele não ia sair. Ele ia sair com um atraso muito grande. Então eu olhei no painel e tinha um outro trem que ia naquela direção. Eu só não tinha certeza se ele ia parar na estação que eu precisava descer, que era umas 2 estações depois daqui da estação de Wiesbaden. Então eu corri para a plataforma desse trem e tinha uma controller na porta do trem. Controller é a pessoa que controla se você tem um ticket para andar naquele trem ou naquele ônibus, naquele transporte público. Então eu peguei e perguntei para ela se aquele trem ele ia numa determinada direção e se ele ia parar em uma tal estação. E eu perguntei muito rápido tal, e ela me deu uma resposta assim que não deu para entender o que ela quis dizer. Ela tava, sabe, de cara fechada, de mau humor, e ela tipo fez uma resposta. Me deu uma resposta como se fosse uma pergunta, então eu fiquei assim, tipo, ela tá tirando uma com a minha cara, tipo, o que ela quis dizer com isso? E era um trem de longa distância, esse trem ia para Dresden, que é uma outra cidade. Então eu fiquei com medo desse trem não fazer a parada na estação que eu precisava, porque aí o meu ticket não ia ser mais suficiente para pagar aquela viagem e eu com certeza ia ser multada, e além de ser multada eu ia parar em Dresden. Então tem trens de longa distância que, embora eles vão fazer essa longa distância, eles param em algumas paradas assim dentro da cidade. E a pergunta era se era o caso desse trem. Só que ela estava de tão à vontade para explicar, tão assim paciente, que ela me deu uma resposta que foi ela tipo deu uma resposta como se fosse uma pergunta. Eu não sei o que ela quis dizer com o que ela disse. Eu nem entendi o que ela disse. Estava muito barulho e eu perguntei de novo e ela simplesmente fechou a cara, entrou dentro do trem, viu um senhor que estava vindo, fez assim, abriu espaço com o corpo para que ele entrasse. E aí quando eu percebi que quando o painel mudou e eu vi que passava na estação, e aí o painel ele explicava quais eram as paradas que ele fazia e eu consegui ver que ele parava na estação que eu precisava ir, eu quis entrar e ela pegou e colocou o braço assim e falou assim, zu spät. Tipo, o que quer dizer? Tarde demais. E não deixou eu entrar e eu fiquei assim olhando pra cara dela e a porta se fechou e eu peguei e nessa que o trem tava indo e eu olhando pra cara dela, olhando pra minha cara, eu fiz assim pra ela. Tipo, e com esse gesto eu quis dizer, você é louca? Tipo, o que você tá pensando? Por que você fez isso, né? Nesse momento, ela já ficou vermelha e ela mostrou pra mim o dedo do meio. Uma controladora com o seu uniforme, com o seu crachá, e eu vi que era uma senhora alemã, me dando o dedo. Tipo, ela nem pensou 2 vezes, me deu o dedão mesmo. E aí você deve se perguntar, né? O que eu fiz nessa hora que a mulher me deu o dedo? Será que eu retruquei o dedo que ela me deu? Bom, isso vocês nunca saberão. O interessante dessa história é que depois eu fiquei muito irritada, mas muito irritada com isso. E eu fiquei assim, gente, isso não pode acontecer, né? E aí eu cheguei em casa, como sempre, né? Eu fui correndo pro Mouse, meu marido, pra falar pra ele o que aconteceu, que eu tava muito chateada e não sei o quê. E ele, né, como sempre, falou assim, você olhou qual era o nome dela no crachá? Eu falei assim, não. Ele falou assim, então como você não sabe qual é o nome dela, fica mais difícil a gente fazer uma reclamação formal, né? Vai ser bem mais complicado. Aí eu contei pra ele e gesticulei do jeito que eu gesticulei. E eu falei pra ele, é que eu fiz assim, sabe? Aí ele falou assim, o que? Você fez isso pra ela? Eu falei assim, sim. Isso quer dizer que você chamou ela de idiota. Ela tá errada, porque ali ela é uma profissional e ela pode, claro, ser prejudicada por isso, ela não pode fazer isso. Só que, por outro lado, você que fez um gesto obsceno primeiro, porque fazer esse gesto pra alguém na rua, né, fazer assim,
quer dizer que você está chamando a pessoa de idiota. E esse gesto está na lista de gestos obscenos que você pode ser multado, processado ou processar alguém que faz esse gesto para você na rua. E eu não sabia disso, eu achava que era o dedo do meio que era o gesto obsceno ali, que ela era a única errada daquela situação, mas o meu marido me explicou que essa situação também fez um gesto obsceno para ela e que as duas estavam erradas e que não deu em nada. Foi só uma lição que eu aprendi, que é um gesto, né, que quer dizer idiota. Para mim, esse gesto que eu fiz, né, assim, queria dizer assim, você é louca, tipo, você não tá batendo bem. Mas aqui, para você dizer para alguém que a pessoa é louca, que não tá batendo bem, você faz um gesto que se chama Doppelvogel, que quer dizer pássaro, que é quando você vem com os dedos indicadores assim nas têmporas e faz assim. Aí esse gesto quer dizer que você está falando que a pessoa não está batendo bem, que ela está mal das ideias, mas que também é considerado um gesto obsceno. Então, eu li um caso de uma pessoa que foi também processada por ter feito esse gesto no trânsito para alguém. Então, sim, também é um gesto considerado obsceno. Só que ainda assim, esse gesto ele é menos grave do que o gesto de mostrar o dedo do meio. Se a gente for numerar qual que é o pior gesto, então o pior gesto seria mostrar o dedo do meio, depois viria esse gesto de dizer que a pessoa é idiota, que você chamar a pessoa de idiota, e aí em terceiro vem esse gesto de dizer que a pessoa não tá batendo bem, que ela tá meio louca, que, enfim. Então, são todos considerados gestos obscenos aqui. Então, se você vier para a Alemanha, cuidado, né? Se você fizer um desses gestos para alguém, você pode principalmente se dar mal em fazer um gesto, qualquer um desses gestos na rua para alguém, se você acabar fazendo esse gesto com uma pessoa que é uma autoridade. Porque as próprias autoridades levam mais sério, né? Quando se faz isso para uma autoridade, porque você nunca sabe, você está no trânsito, você está na rua, alguém diz ou faz ou fala alguma coisa que você não gosta muito e você faz assim ou faz assim, e você não sabe se aquela pessoa, sei lá, é um juiz, é um promotor, é um policial, sei lá. E segundo uma reportagem que eu até li no jornal, eu vi que cada dia que passa os alemães estão levando menos desaforo para casa. E esse levar menos desaforo para casa inclui também processar por coisas desse tipo se há uma margem para isso, entendeu? Então, por isso fique esperto. E também tem outros gestos, né, que eu fui aprendendo aqui na Alemanha. Tem um gesto que, assim, há 5 anos, eu moro há 5 anos na Alemanha, e há 5 anos eu tô fazendo esse gesto e eu não sabia que isso era, assim, errado, que isso poderia ser mal interpretado. Então, eu não sei porquê, eu sempre tive a mania de, assim, alguém na rua faz uma coisa legal pra mim, é simpático, e no Brasil eu tinha aqueles costume de dar joinha, sabe? Tipo, dar joinha pra pessoa, às vezes dá até uma piscadinha assim, fala assim, valeu, tipo, valeu, sabe? Assim, com um sorrisão, sendo simpática. Eu percebi que aqui na Alemanha, esse negócio de dar essa piscadinha assim, isso é flerte, isso é falta de respeito, né? Então, com o tempo, eu já automaticamente fui parando de fazer isso, porque eu fui percebendo que às vezes tinha alguns homens que faziam isso pra mim, e eu percebia um ar de... Sabe, você sente aquele ar de tá rolando alguma coisa aqui? Aqui não tem muita essa coisa de paquera e flerte na rua, tão escancarado como a gente tem no Brasil, que as pessoas assobiam, que... sabe, chama de gostosa, não sei o que, isso não tem aqui. Aqui é um pouco mais discreto. Mas esse negócio de dar joinha continuou comigo, sabe? Por exemplo, aqui tem muitas faixas de pedestre que o pedestre ele pode sempre atravessar, o carro vai ter que parar, né? Sempre. Mas como eu sou medrosa, eu sempre espero para ver se o carro vai parar mesmo. E aí, se o carro para, eu olho pro motorista e sempre agradecia com joinha, sabe? Tipo, isso até ontem, praticamente, eu tava fazendo isso. Eu tava percebendo que às vezes na rua, eu pedi uma informação, eu ia comprar alguma coisa numa banca de jornal, alguém era simpático, não sei, abria a porta pra mim e eu agradecia, tá queixando, assim, mostrando
um ok, um valeu. E muita gente, eu vi que o semblante das pessoas estavam mudando às vezes quando eu tava fazendo isso, assim, principalmente gente mais idosa tal, ficava assim. Eu já tinha percebido também que alguns motoristas olhavam assim e faziam esse gesto assim pra mim. E meu marido me explicou o seguinte, meu marido falou assim, esse gesto a gente até usa aqui, mas para outras coisas. Então, nessa situação de que o cara te deu passagem, ou que alguém abriu a porta para você passar, ou coisas assim, te deu a vez para você passar na frente e você deu um joinha assim, isso pode querer, isso primeiro que é estranho, porque a pessoa pode ser que ela não entenda, e segundo, pode ser que ele se entenda que você está flertando, principalmente no trânsito, quando você quer atravessar e olha para o motorista e você dá um joinha para ele, pode querer estar dizendo que você está flertando com ele também. Tipo assim, eu fiquei de boca aberta, porque eu nunca imaginei que todos esses anos de Alemanha eu tá paquerando com todo mundo aqui ou fazendo um bagulho estranho, entendeu? Eu não sabia disso. Então, são coisas que você, sim, vai aprendendo. Mas esse gesto do polegar, por exemplo, na região da Bavária, você tá lá no restaurante tomando cerveja, você pode pedir uma cerveja sem dizer nenhuma palavra, que se você faz assim, né, quer dizer que você quer uma cerveja. E meu marido também que pode querer dizer um ok, mas aí pode ser, por exemplo, para coisas tipo no trabalho, em que eles estão fazendo um conserto de alguma coisa, de um ônibus, e tem um mecânico lá fora que está tentando consertar o ônibus e dá um sinal pro motorista lá na frente, tipo, talvez dizendo assim, vai, ou tá ok, mas aí é uma coisa pontual, entendeu? Não serve para as situações que eu estava usando o joinha. Então o que eu faço quando eu quero agradecer? Porque quando eu queria agradecer, eu fazia assim com a cabeça e fazia assim o joinha. Aí ele falou assim, essa coisa de fazer assim com a cabeça tá certo, tudo bem, só a pessoa entende que você tá agradecendo. Mas para agradecer, se você fazer assim com a mão, você faz assim, isso já é agradecer. E é verdade, eu já tinha visto que meu marido faz muito esse gesto no trânsito, que é ele tá dirigindo e aí a pessoa dá passagem para ele, ele faz assim com a mão para a pessoa ver que, ou então se a pessoa se ele deixa a pessoa atravessar a rua, a pessoa agradece, ela faz assim e ele também faz assim. E eu nunca me toquei disso, sabe quando você nunca para pensar sobre esse detalhe? Então se você vier para a Alemanha e você quiser agradecer alguém que está te dando passagem ou qualquer coisa assim, é só você fazer assim e pronto, já está dizendo seu obrigado e ninguém vai te entender mal. Um outro gesto também que eu aprendi aqui é que quando você chega, por exemplo, num restaurante ou você chega na casa da família e já está todo mundo reunido lá, em vez de você ir cumprimentar cada um, tudo bem? Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Você pode simplesmente chegar e bater assim na mesa, isso já quer dizer que você está dando um oi para todo mundo. E na hora de ir embora também, se você não quiser cumprimentar cada um que está ali, você pode fazer a mesma coisa e bater na mesa, tipo dar uns toquinhos assim na mesa, que quer dizer também que você está se despedindo de todo mundo que está ali. Eles usam muito esse gesto e dizem toi, toi, toi. É tipo um graças a Deus, quando você conta que um projeto deu certo, que alguma coisa na sua vida deu certo, que era um projeto e tal. Então é um jeito das pessoas ali, naquela conversa, tipo dizer assim, graças a Deus que deu certo esse toi, toi, toi. Eu acho super engraçado esse gesto, meu marido ele fala e usa muito ele. E se você mora na Alemanha ou mora em outro país e quer compartilhar comigo alguns dos costumes, linguagem gestual daí onde você mora, coisas que você sabe, pode deixar aqui abaixo nos comentários. Eu vou amar aprender um pouco mais sobre os costumes e as curiosidades da Alemanha e de outros países também. E não se esqueça que tem vídeo novo toda terça e sexta às 22 horas aqui no meu canal. E claro, para não perder o meu próximo vídeo, inscreva-se no meu canal aqui abaixo no botão inscrever-se. A gente se vê ao longo da semana nas minhas redes sociais, como Instagram, Facebook e Twitter. Eu fico por aqui, um beijo e tchau!